galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio com vocês. Eu, Rafael, Bruno, Rodrigo Arasaki e hoje com ele, Diego Gonçalves, que foi muito tempo da OpenTech, hoje o CEO da BU de GR da NSTech. Obrigado, Diegão. Obrigado, Diegão, por ter aceitado o nosso convite. Legal, gente. Acertei, obrigado. né? Acertei, né? Acertou, foi na mosca. Legal, gente. Obrigado, Rafa. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Lisonjeado de estar com vocês aqui hoje. Valeu. E, como de costume, vamos aqui começando, além dos nossos patrocinadores, começando com a OpenTech. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operadores logísticos e intermodais. Embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha brancas, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. Siga o pessoal nas redes lá, galera. Valeu, OpenTech, obrigado. Vamos para o nosso segundo patrocinador, a Moraes Veleda. Se você é do ramo de seguro e transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui um software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Obrigado, MV. Siga o MV na rede, OpenTech na rede. Galera, antes... boa. Não esquecemos dos nossos parceiros. É verdade. Agradecendo aí mais uma vez o Pedro Roncarati, que topou... Obrigado. Você deu uns livros aqui pra gente divulgar aí pra vocês, que a gente sempre fala, né, que o nosso mercado não tem pouca literatura. Hoje a gente trouxe aqui como sugestão Seguros de Risco de Engenharia no Brasil. O organizador do livro é o Walter Polido, mas tem diversos contribuintes aqui como autores. 2 deles a gente conhece bem, e aí eu vou aproveitar, que me desculpe o outro, mas eu escolhi 2 para mandar um abraço, que é o Nelson Marvulo e o Silvio Steinberg, Silvião. Que a gente trabalhou muito tempo aí, né? É verdade, Silvio, gente boa aí. Eu também não sabia que ele tinha colocado aí, feito o capítulo aí. Show de bola. Acesse a Roncarati lá, o site deles, vocês vão encontrar o livro lá. Além desse, muitos outros aí também, com bastante conteúdo legal. E, galera, antes da gente iniciar o bate-papo aqui com o Diegão, cara, não deixe de se inscrever, galera. Tem que ir lá, clica no sininho, dê aquele like lá, dê aquela força, compartilhe os vídeos. Muito bacana. A galera que tá vindo aqui são pessoas sensacionais, muito conteúdo legal, cara, de aprendizado, de... Cara... Compartilha aí nos grupos de WhatsApp. De WhatsApp, tudo isso, nas galera. redes, LinkedIn, Facebook e tudo mais. É verdade. E não se esqueça que a gente tem um canal de cortes, o Insure Cortes, né? Não deixe de se inscrever lá também. Lá tem os principais trechos dos vídeos ali, das partes mais polêmicas, mais engraçadas e interessantes aí que nós selecionamos. É isso aí. Boa. E vamos lá. Diego, antes de mais nada, cara, obrigado por estar aqui, obrigado por apoiar o projeto. Você é um cara que também... Desde o início, quando eu te contei a ideia lá, você foi um incentivador. Obrigado, cara. E obrigado por ter aceitado esse convite de participar aqui conosco também. Legal, cara. Acho que tem que estar junto, né? É uma iniciativa legal, porque seguro é uma coisa que a gente é carente de conhecimento, né? Então, é uma fonte da gente conversar abertamente. Então, de largada, a gente já quis apoiar. Tava lá na Open, agora como a NSTech também apoiando. Então, acho que a gente precisa realmente ter um ambiente para debater. Então, acho que foi uma iniciativa bem legal e de forma descontraída, né? Então, espero que a gente não tenha tanta falha nossa aqui, mas que se tiver também tudo bem. Eu acho que Tamo em casa, todo mundo se conhece. Boa. E a gente que é do mercado, assim, principalmente de GR, dentro das seguradoras, te conhece bem. Mas tem muita gente aí que não te conhece, Diegão. Quem é você, cara? Como é que você começou nesse mundo, enfim? Então, cara... Bom, estamos numa data bem interessante, né? Semana que vem eu faço 20 anos aí desse segmento de GR, né? Então tá bem perto dessa data. Caraca, calma. E a OpenTech fez 22 anos. A OpenTech tá fazendo 22. Caraca, você quase abriu lá. Não, 21, né? 21, 22. Então, assim, comecei bem no comecinho da Open, né? E é bem engraçado falar porque foi casualmente, né? Não sabia que a OpenTech era gerenciamento de risco. Então, é uma história bem engraçada. Porque eu fazia um curso bem fora da curva, fazia contabilidade e administração, passava na frente da OpenTech, achava que era outra coisa, nada a ver com gerenciamento de risco. Achava que era da área financeira pela logo antiga que tinha umas conexões.
entrei para entregar um currículo e acabei caindo numa central de monitoramento. Então, olhei as conexões, olhei uns telefones, passei pela janela, falei, putz, isso aqui ó, é uma central de finanças, alguma coisa nesse sentido, eu estou fazendo contabilidade, tem a ver. E não tinha nada a ver, na verdade. Acabei Você nem sabia o que era, né? Gerenciamento de risco. Acabei caindo no gerenciamento de risco numa época que não roubava caminhão, então tava mais tranquilo, né? Então, lá nos anos 2000, então a vida era um pouco mais tranquila nessa época, né? Então, foi assim que eu conheci a Open, passando na frente da empresa, entregando um currículo, batendo na porta e achando que ia cair numa central de área financeira. E você começou numa época que até os próprios sistemas de monitoramento eram bem arcaicos, digamos assim. Na verdade, as tecnologias eram outras, né? A gente falava de outras tecnologias que não existem hoje, né? Algumas já existiam, né? E várias hoje que lideram o mercado nem existiam naquela época. A Open, naquela época, já, onde eu comecei a trabalhar como operador, já tinha um sistema integrador. Então, a Open já nasceu com o sistema integrador. Isso eu não sabia. É lógico que a gente brincava com os sócios lá, que 2 sócios fundadores eram desenvolvedores de sistemas, né? Eram do ramo de tecnologia, que todo mundo conhece a história, né? O sistema hoje tem inúmeras funcionalidades, né? E inteligência e tudo mais. Naquela época tinha 2, 3 botões, né? E todo dia tinha um botão novo, a gente brincava, né? Então, assim, mas já nasceu com um sistema integrador. Lógico, com muito menos funcionalidade, né? Mas já tinha uma inteligência por trás e a gente já monitorava em alguma esfera da tecnologia própria do integrador. Naquela época você ainda tinha aquela questão de telemonitoramento ou não? Tinha telemonitoramento, que era um terror, né? Que você conseguia falar com o cara uma vez no dia e olha lá, né? Então, o telemonitoramento era... Explica pra galera que não sabe, Diegão. O motorista tinha a obrigação de ligar no início da viagem e em alguns checkpoints importantes ali, de pernoite, algumas paradas obrigatórias. Mas assim, era obrigação, mas o cara ligar realmente não ligava, né? Então, eu fiz o telemonitoramento em algumas operações importantes que eram clientes da Open, né? Então... Na verdade, você corria atrás do motorista e não conseguia falar com ele. Porque, na verdade, você imagina hoje, você pega uma rodovia, o sinal de celular já não é tão bom, né? E hoje em dia, celular é uma realidade, né? Antigamente não tinha isso. Então, você falar com o motorista, cara, era... Pelo orelhão. Era por orelhão, não tinha. Então, assim, era muito difícil. Então, acompanhar telemonitoramento era uma sorte. Você conseguir não se estressar nessa vida. Mas também o rastreamento não era fácil. Porque você tinha baixa órbita, então era para posicionar... E olha só como era a nossa vida, né? Você rastreava posicionamento de 1 em 1 hora. Nossa, tipo assim, tava no mapa aqui, de repente ele aparecia lá. Né? Monitoramento era de 1 em 1 hora. Hoje em dia a gente monitora de 2 em 2 minutos e acha demorado e vai roubar e tá preocupado. Lá de 1 em 1 hora era eficaz em algumas operações. Então depois, quando começou de 30 em 30 minutos, 15 em 15, 10 em 10, a gente tava achando fantástico. Então... Era de 1 em 1 hora. Pingou aqui, agora eu vou tomar um café, vou almoçar, não precisava ter passagem de tudo. Era de 1 em 1 hora e não tinha... Em algumas tecnologias que eu monitorava em operações grandes, que até hoje são clientes grandes seguradoras, até alguns deles até falei com o Rafa já em conversas aí, o cara não tinha sirene na tecnologia. Era... Pra você falar com o motorista, você mandava um comando, chamava LED aceso, acendia uma luzinha no painel do motorista. Se ele queria, te ligava. Se não queria, não te ligava. Caramba, isso há 20 anos atrás, né? Mais ou menos, né? E você com essa experiência, Diegão, de tantos anos, assim, nessa parte, assim... É muito notório, né? Como que eu posso dizer? Evolução. A evolução... Não, mas não a evolução da tecnologia. A piora... em questão de segurança no país, né? Sim. Eu acho que não tem a quantidade de roubos que tinha 20 anos atrás, né? Por exemplo, né? Acho que teve ondas, né? Naquela época o roubo não existia em tanta esfera, então houve um volume de roubos aumentando, né? As gerenciadoras foram se profissionalizando também, combatendo. Por outro lado, os bandidos também foram se profissionalizando e aumentando a dificuldade. Então, teve uma guerra, né? Automaticamente as empresas de tecnologia foram ajudando. E aí veio surgindo Isca, veio surgindo imobilizadores, veio surgindo várias coisas para ajudar também. Os profissionais foram melhorando, então, tendo inteligência em plano de gerenciamento de risco e tudo mais. Então, houve uma guerra, né? Hoje, quando a gerenciadora é preparada, você vê uma curva reduzindo. A sinistralidade reduz ano a ano, quando você acompanha a sinistralidade. A gente sofreu, em alguns anos atrás, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era um problema. Mas quando você olhava para o problema e mapeava esse problema e conseguia fazer uma gestão de risco eficaz, um desenho de procedimento lá,
você via que você conseguia combater a criminalidade também, com alguma tecnologia, com algum procedimento, com algo inteligente, e não necessariamente que era com um custo alto. Então, quando você consegue desenhar um plano de gerenciamento de risco eficaz, você consegue ter resultado. Então, o gerenciamento de risco traz um resultado, né? É lógico, todo dia você tem que tirar a previsibilidade da operação. Então, é necessário você estar em movimento todo dia para conseguir combater. Mas é uma realidade. Quando você acompanha o gráfico e acompanha a estatística, pelo menos nas empresas que eu estou sempre acompanhando atualmente, você vê uma queda, né? Automaticamente no roubo, quando você olha para o acidente, já não é uma realidade tão verdadeira, né? Até porque a maturidade do mercado para olhar a prevenção de acidentes não é a mesma de olhar para a prevenção do roubo. Não correu junto, né? Não correu junto. Pelo contrário, né? Então, esse é um mercado que a gente precisa conscientizar todos os players que precisa ser olhado. Porque além do prejuízo, você tem todo um risco de imagem, você tem toda uma vida ali, então você tem todo um aparato. E da mesma forma, você tem inteligência, você tem tecnologia, você tem tudo que você tem no risco do roubo, você tem no acidente também para melhorar. Então, você tem a possibilidade de melhorar também. E você tem uma coisa hoje em dia que antes não tinha, que é o WhatsApp. Então, um acidente, para viralizar determinadas situações, hoje mesmo tá rolando um vídeo X aí nos WhatsApps que, assim, eu fico imaginando quem tá por trás daquela empresa ali, sabe? Não é uma coisa simples, assim. É tua imagem, óbvio. Definir culpabilidade não é também só chegar lá e falar a culpa dele, não é isso que eu tô falando, mas depois que vai pra rede com alguém falando, foi tal empresa, aconteceu tal situação, o teu logo que tá lá, às vezes, enfim, acidentes, cai em cima do... Você fala que a imagem é mídia negativa. Mídia negativa, isso aí. E com que velocidade ela alcança as pessoas. Hoje é muito rápido. A gente tem provocado, né, dentro das empresas, e isso já vem de bastante anos, até na minha gestão, quando você começa a mover um negócio para resolver isso, como você coloca isso na cultura. Uhum. Então a gente fala assim, putz, nosso objetivo é melhorar o mundo. Mas isso é muito... tá na parede. Não. Na verdade, assim, quando você faz isso e coloca na cultura, você vai lá e coloca na meta. Você vai e coloca na bonificação. Você coloca na medição do resultado. Então, todo mundo na empresa começa a falar assim, putz, se o meu cliente tiver um acidente, é grave. Eu preciso parar e olhar. Eu preciso olhar de forma profunda aquilo. Eu preciso ter um plano de ação para aquilo. E aquilo precisa olhar a causa. Então, assim, você começa a movimentar de forma serial aquele negócio. Você consegue... Se coloca no teu cliente como um braço estratégico para olhar aquele negócio e resolver de verdade, né? É lógico. Isso é uma cascata, né? E todo mundo precisa amadurecer nesse negócio. Mas é um objetivo que a gente, e como a NSTEC também, de melhorar o mundo através da logística. Então, assim, não é só gestão de risco. É eficiência, é sinistralidade de acidente também, é vida, é um monte de coisa, né? Então... mas isso já vinha também das próprias empresas também tentando trabalhar esse problema, né? Por outro lado, precisa ter todo o ecossistema. E aí tem seguradora, tem corretora, tem o transportador, tem o embarcador, tem uma série de players aí. Tem o governo, que a gente precisa também de apoio. Todo mundo tem que andar junto, senão não adianta, né? Só. E é muito interessante isso que você falou, né? Assim, o que você... Mano, isso foi demais. Quero melhorar o mundo. Todo mundo acha, isso é normal, todo mundo quer. Mas na prática, ninguém para pensar que se cada um fizesse pequenos estudos todo mundo vai ser muita coisa muito junto. melhor. Às vezes parece utópico, mas é verdade, né? Sim. E o ponto é assim, dado que parece que é difícil, cada empresa isoladamente fala assim, putz, não tem como melhorar. Tem. Ele começa a mexer já na parte estrutural do teu negócio, entendeu? Começa a desenhar isso de uma forma que vai impactar todo mundo. Sim. Então, você consegue começar a melhorar, né? A gente, tocando a empresa lá, chama PEX, um programa de excelência. Esse programa de excelência permeia todos os gestores de contas que atendem os clientes. E permeia uma bonificação. Quando a gente começou a olhar para roubo, isso era claro. A bonificação do gestor de contas vincula roubo. Falei, gente, se a gente quer impactar o ecossistema como um todo, a bonificação dele também tem que impactar acidente. Justo. Se eu quero mexer em cultura, se eu quero impactar todo mundo, mesmo que talvez os players de seguro ou o cliente ainda não olhe para isso, a gente vai olhar. A gente vai começar a sentir isso no dia a dia, a gente vai colocar isso no comitê, a gente vai olhar isso de uma forma diferente. Tem clientes hoje que se incomodam ainda quando eu cobro
para olhar a sinistralidade dele de avaria, mesmo que eu não estou monitorando a operação dele. Eu falei assim, mas você não tem nada a ver com isso. Eu falei, mas eu quero olhar. Eu tenho a ver com isso. É óbvio. Entendeu? Então, assim, tem um cliente nosso, de uma das empresas novo, que quando eu comecei a entender isso com ele e ajudar ele nesse processo, ele falou assim, beleza, legal, realmente você está contribuindo, mas ele se sentiu assustado. Enquanto a gente começou a perseguir... Quando tem a visibilidade do problema... Começou a perguntar para ele olhar coisas que ele não estava acostumado a olhar. Então, assim, no meu papel, na verdade, é gerar eficiência, reduzir o custo dele de alguma forma, né? E prestar esse apoio. Então, olhar esse processo como um todo. E aí... É tecnologia, é serviço, é consultoria, é apoio. Então, muitas vezes a gente está muito mais conectado no ambiente do que ele, né? Sim, verdade. Pra ajudar. Ou seja, deu pra ver que o Diego conhece realmente esses 20 anos de experiência aí de cabo a rabo, né? E vamos explorar. Vamos explorar, exato. E eu, Diego, como é que isso foi assim? Você, que nem você falou, você entrou no OpenTech, tava lá ainda monitorando de uma hora e tal, já com software de integração. Quando dá essa virada de chave, que começa a ter o primeiro roubo que você teve que atuar, enfim, como é que foi essa situação? Cara, eu até lembro do primeiro roubo que houve na empresa. Foi um evento, um evento, né? E foi do segmento de alimento. A OpenTech é líder nesse negócio de alimento, né? Eu lembro que foi eu não lembro detalhadamente, não vou dizer que eu lembro detalhadamente, mas eu lembro que a gente parou a empresa e falou, gente, aconteceu um roubo. Então, assim, paramos para olhar para o assunto e para o cliente e tudo mais. A empresa de tecnologia nem existe mais. É uma empresa que acabou dividindo e tudo mais. Mas, enfim, eu lembro que a gente parou para olhar. E, assim, uma coisa que foi muito legal. Não foi parado só para olhar e recuperar e correr atrás e tudo mais. Eu lembro que a gente fez todo um desdobramento de um plano de ação com Ishikawa e tudo mais, porque os sócios eram muito desse lado. De que, gente, precisamos desdobrar entender a causa desse negócio. Por que a gente tomou um roubo? E num viés de olhar para o campo, de lá, sentar com o cliente, entender, blindar a operação. E outro ponto muito interessante, que aí o Rafa acompanhou muito isso, e a gente conversou, já discutiu muito nas visitas seguradoras, assim, como é que a gente implementa no sistema para não ter de novo esse problema? Perfeito. Como é que a gente automatiza esse processo para que o sistema ajude a ter previsibilidade desse sinistro? E vou te dizer um negócio, isso lá em 2003, 2004, era preconceito. Você tinha operações que falavam assim, putz, eu não quero que você monitore na tecnologia. Tecnologia não é eficiente, tecnologia não é segurança, tecnologia não é bom. Mas como assim, eu te diria que quando ele fala tecnologia é de integração. Integrador. Não. Você falou 2003, 2004, preconceito até 4, 5 anos atrás ainda tinha. Existia um preconceito que em algum momento virou a chave, porque todo mundo começou a falar de digitalização, de automatização. Então houve uma primeira onda de terceirização. Lembra que todo mundo falava de terceirização? Depois todo mundo foi falar de automatização e digitalização. Nesse momento, todo mundo virou a chave. Em alguns bids, em alguns documentos de seguro, todo mundo começou até a escrever. É obrigatório que tenha integrador. Porque você começou a entender que o roubo começou a aumentar. O transporte... A eficiência humana, né? O transporte não estava tão organizado, talvez, e a indisciplina gerava muita ocorrência. E o ser humano não dava conta. E também, assim, eu acho que as pessoas também mudaram um pouco do perfil. Porque, assim, um ser humano tem que estar monitorando. Você tem que ter... eu fui operador nos anos 2000. O quanto eu estava ali feliz monitorando aquela quantidade de ocorrências e quanto hoje uma pessoa tá à vontade de estar ali na frente daquela tela. O quanto ela precisa de apoio de um sistema. Então, as coisas precisaram evoluir. Né? E o sistema começou a ser exigido em alguns documentos. Então, virou regra em algumas RFQs, em algumas apólices, em algumas... Você diria que hoje é muito mais estressante para o operador que está ali na frente da tela ali? A questão de operar em si, digo assim, não só pela questão de mais eventos e mais carros e mais roubos, mas até uma eventual, não sei se pressão, às vezes uma pressão até dela mesmo, com ela mesmo, no sentido, pô, eu tenho que fazer aqui tudo certinho, e aí que aí o sistema talvez venha para ajudar, porque senão eu vou ter que me explicar disso, entende o que eu tô querendo dizer? Eu acho que sim, pela dinâmica, Rafa, porque... a quantidade de variáveis é muito maior. A chance do roubo é muito maior, entendeu? Os produtos têm esferas muito maiores. Então, você monitorava um produto, o valor era até menor e tudo mais. Então, assim, acho que a quantidade de variáveis é muito maior. Você monitorava 3, 4 alertas. Hoje você monitora um caminhão, tem isca, tem imobilizador,
tem 800 sinais dando pane na tela do operador. Então, assim, o sistema foi tão blindado, mas chegou um tempo que a gente até começou a repensar. Falei, cara, tá gerando tanta ocorrência que o que o cara olha, entendeu? Então, assim, hoje é mais tenso. Ao mesmo tempo, o operador é muito apoiado. Tem muita tecnologia ajudando ele, os próprios sistemas automatizou muita coisa, então, assim, tem os dois lados da moeda. Mas eu digo que sim, porque na minha época de operador, de supervisor mesmo, eram menos ocorrências, eram menos roubos, então eu estava monitorando ali, assim, putz, para acontecer um roubo, demorava. Então, assim, eu estava monitorando com uma leveza. Então, não existia roubo no Rio de Janeiro na minha época, era muito menos, então eu acho que sim, a tensão hoje é muito maior. E quando que você sai de operador? O que acontece? Pra onde você vai? Eu fiz toda a carreirinha ali básica até um certo ponto na central. Fui operador, ensaiei fazer incursões fora dela. Fui lá fazer um projeto de PA dentro do posto fiscal, fazer entrevista com o motorista. Fui conhecer um pouco desse campo. Fiquei dentro da central para ser líder e supervisor. Então fiz essa carreirinha dentro da central. Então toquei a central como um todo e aí fui para o campo, ser gerente de conta. Então, fui ter a experiência de atender o cliente, que era uma coisa muito importante. Então, fiquei 3 anos e meio atendendo clientes a nível Brasil. Então, tinha clientes do Nordeste, clientes de São Paulo, os clientes de Porto Alegre. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, o papel do gerente de contas, eu acho que foi uma das posições na empresa que eu mais aprendi. Porque primeiro que você está no front com o cliente. Sim. Né? Você está com a manga arregaçada, aprendendo... No dia a dia, realmente gastando sola de sapato e saliva. E vivendo o dia a dia mesmo, né? E desdobrando, tendo que entender um roubo e ajudando o cara a resolver. Então, é uma posição muito tensa, porque você está no meio Se você vive isso com intensidade, né? Você está no meio da seguradora, da corretora, do cliente, da central. Então, você está no meio da atenção. E você precisa atender todos eles de uma forma boa, né? Então, você precisa saber entender. lidar, né? Não, e personalidades totalmente diferentes, eu imagino. Você atende 3, 4, 5, 10 clientes, às vezes você vai ter o cliente que é preocupado, que quer fazer, que quer acontecer, e o outro, não, isso não aconteceu, por que você tá me falando isso? Eu ia perguntar, esse tipo de cliente aí, meu Deus tá do céu! aqui, por que a gente vai proteger ali? Não migra daqui pra lá. Você fica louco, né? E a tua habilidade... Como é que tem a habilidade de conseguir mexer nesse cara, entendeu? Então, você tem que... Aí você tem que pedir ajuda do corretor, da seguradora, tem que ajudar esse cara. Então, assim, realmente uma posição muito tensa, assim, de você conseguir equilibrar todos esses pratos. Então, eu digo que ser gerente de conta não é simples. É uma posição que tem um valor. E hoje em dia, muitos dos gerentes de contas estão nas seguradoras, estão em posição de direção, porque realmente é uma posição que prepara. Prepara muito. Eu valorizo muito a posição do gerente de conta e entendo que ela é muito tensa, porque você realmente vai até altas horas, atende o cliente... É o front, né? Na verdade, o sinistro correu, a primeira pessoa que o cliente vai ligar vai ser pro... E é o cara que provê solução pro cliente, e é o cara que interpreta realmente o que está acontecendo ali para também trazer insight para você desenvolver produto, para você melhorar o teu processo interno. Então, assim, é o cara que tem a possibilidade de também melhorar a rotina da empresa e crescer na cadeia. Então, me trouxe muita bagagem pro que eu tenho hoje de conhecimento. Então, quando eu sento hoje para discutir processo interno ou processo com o cliente, é muita bagagem que eu tive lá no meu dia a dia tratando com o cliente. Então, valorizo muito isso. Que legal. Diego, deixa eu te fazer uma pergunta. Até desculpa, já tô perguntando demais. Não. Hoje, com a sua visão mais estratégica, né, como CEO e tal, você viveu um momento da OpenTech lá no início, né? Onde ela nasceu em Joinville. Nem sei se nasceu em Joinville mesmo, porque é lá, então eu imaginei. Enfim, com o sistema integrador, isso talvez tenha criado para ela um afastamento do mercado de seguros, porque a gente está aqui, 90% aqui em São Paulo. Porém, criou uma identidade própria. Eu acho que você tem esse lado positivo de ter uma identidade própria, muito... sempre te falei isso, né? A OpenTech é uma empresa dentro do mercado de gerenciamento de risco. Ela é uma empresa, né? E aí, ao mesmo tempo... Quanto isso foi benéfico e quanto não foi tão benéfico por estar distante? Sim. Eu acho que teve um lado de uma falha, talvez, da falta de proximidade com o mercado de seguro. Porque eu acho que... e a gente entendeu isso em algum momento, né? Eu estava como gerente de conta e pedi para voltar para a central.
que é uma coisa que geralmente não é natural. Não entendi. Não é natural. Então eu cheguei no dos sócios, né? E até eu vou chegar no ponto que você perguntou, né? E falei pra ele assim, putz, e aí foi até um momento clássico da minha carreira na OpenTech, tá? Eu acho que eu tava ali com uns 8 anos e falei assim, falei pra um Claudemir, que vocês... Rafa conhece bem quem é o Claudemir, né? Falei, Claudemir, quero sair da Open. Decidi que eu vou ser professor universitário. Esse é meu sonho, quero trabalhar ensinando, quero dar aula, eu gosto disso, gosto de trabalhar com as pessoas e tudo mais. Aí ele falou, cara, você quer fazer isso, tem uma central de monitoramento cheia de gente para você ensinar. Vai para a central de monitoramento, pega um cargo aqui de coordenador e vai tocar. Tem um monte de supervisor. Não existia cargo de coordenador na central. Existiam vários acho que eram 15, 20 supervisores e o gerente. E eu falei, ele tem um ponto, né? Eu quero ensinar a galera, conheço toda a central, conheço o gerente de conta e vou... E aí eu fui para a central de monitoramento, fiquei 9 meses ensinando as previsões sobre plano de ação, metodologia, como é que é a visão do cliente para com a gerenciadora e tudo mais, e assumi a central. E aí fiquei 4 anos na central e sempre tocando na central falando assim, cara, não é assim, o cliente olha dessa forma, não é assim, o cliente olha dessa forma, não é assim, o cliente olha dessa forma. E aí outro sócio falou assim, beleza, tá faltando um elo dentro do OpenTech. A gente fala, tá com a visão interna muito boa, de tecnologia muito boa, de cliente legal, mas a gente não tá vendo o mercado seguro. O mercado seguro é um elo muito importante. Aí foi quando eu acabei saindo da central, e aí já tava 4 anos como gerente de operações e vim para São Paulo para tocar o mercado seguro, que aí eu tive muito relacionamento com o Rafa. E aí foi quando a gente conheceu. E tudo mais. Verdade. E aí eu fiquei atendendo o mercado de seguradoras, visitando tecnicamente, apresentando como é que a gente monitorava, quais eram as operações, quais eram as operações que estavam em alto risco, o que a gente poderia fazer de plano de ação junto com as corretoras, com os clientes. Então, assim, um trabalho técnico. E acho que é ali que a gente começou a aparecer também muito, né? Então, assim, lógico, teve pessoas super importantes que conheciam como fazer esse negócio, que foram lá para Joinville também, aqui do mercado de São Paulo, e nos ajudaram nisso, né? Que já conheciam como fazer isso. Então, eu acho que foi nesse momento que a gente entendeu que faltava, visão dos sócios. Eu acabei sendo convidado para ser gerente de relacionamento de mercado técnico, né? E vim fazer esse processo em São Paulo. Acho que houve esse estalo, né? Acho que houve essa humildade de entender, putz, não estamos fazendo, e se vamos fazer tecnicamente. Então, vamos escolher alguém que é técnico, né, comercial, e vai fazer esse papel. E eu acabei vindo fazer isso aqui em São Paulo. Eu fiquei 3 anos fazendo isso, 3 anos e meio. E como é que foi, assim, nesse estalo, assim, por exemplo? E até uma pergunta também para quem é de seguradora, assim, naquela época. A OpenTech, ela começou a se sobressair na região sul do país com os clientes e chamou a atenção das seguradoras ou não? Ou teve realmente que vir para São Paulo abrir para vocês fazerem todo esse trabalho de marketing com as seguradoras? Porque vocês já estavam operando com clientes seguradores. E existia naquela época já homologação ou reconhecimento da OpenTech em apólice de transporte? A gente já tinha alguns clientes grandes. A gente já tinha um cliente grande de alimento, que até hoje é nosso cliente grande de alimento. Então, a gente já tinha algumas operações grandes, né? Mas eu acho que a vinda para São Paulo, a expansão em São Paulo, eu acho que deu uma notoriedade maior, né? Então, uma coisa é você estar operando bem, tendo bons resultados, mas não mostrando. Ninguém via. Ninguém vê isso, né? Então, acho que mostrar isso para as companhias de seguro e falar assim, realmente, eu tenho essa conta contigo e nem sabia que realmente estava dessa forma. Assim como mostrar o que não está indo legal. Falar, isso aqui não está indo legal. Beleza, entendi que você estava tentando melhorar, mas você não pedia minha ajuda. Então, legal, eu sou o teu parceiro. Então, a gente realmente está mais próximo. Então, faltava proximidade. Era uma coisa que eu falava, faltava essa proximidade. E aí você ficou quanto tempo aqui em São Paulo, né, fazendo assim? Acho que uns 3 anos e meio, 3 anos pelo menos fazendo essa posição. Pô, que legal. E depois, conta sua trajetória, depois dessa posição? Depois disso, eu fiquei na verdade nessa faixa uns 3 anos e no final disso, acabou vindo muito... Como eu fazia essas visitas e a gente acabava sentando para discutir tecnicamente algumas contas, né? E a gente acabou fazendo contas, aqui mesmo, né? Fazendo viradas de contas importantes, né? E virada... Eu lembrei de um aqui. Diego, o cara precisa pra amanhã, velho. O que eu preciso fazer? Eu ligo pra quem? Lembra que eu pensei? O problema não é que é pra amanhã. Pra amanhã é dia 28 de dezembro. Caramba, quase a virada. Eu falei, legal. Não, foi um período bem
bem intenso. Não, continua aí, desculpa, eu te atrapalhei. E aí era nesse ponto de fazer esses processos, aí a gente começou a ter alguma necessidade de falar, bom, tem essa operação aqui que é muito parecida com o que a gente está conversando, que precisa de um apoio. Uhum. E aí eu acabei migrando involuntariamente por um processo comercial também, de grandes clientes. E aí eu fazia o relacionamento com o mercado segurador e projetos técnicos. Automaticamente fazendo projeto técnico, começaram a vir para minha mão também os bids. Então, todo bid novo, e nem porque eu queria, porque, por exemplo, o Rafa falou isso, só as contas grandes eu quero conversar com o Diego, para desenhar os projetos técnicos das contas grandes que estão sendo bidadas, que são da minha seguradora que eu estou trabalhando. Então, eu acabei assumindo um pedaço da área comercial que... involuntariamente eram contas grandes projetos. Virou gerente comercial do chato do Rafael. E aí eu acabei assumindo as grandes contas, bids da companhia. E aí, mais ou menos 1 ano, 2 anos depois, eu assumi a diretoria comercial da empresa. Agora, deixa eu explorar Que da hora. Só um pouco mais esse período Legal. assim que você ficou atendendo as seguradoras, ô Diego. Eu acho assim, opinião minha, que foi um período de muita transição do OpenTech. Mudou muita coisa lá dentro. Mudou pessoas, Sim. contratou gente, essa gente depois foi embora e assim sucessivamente. Pra você, como profissional, assim, até no que veio depois na sua carreira dentro do OpenTech, o quanto isso foi importante... quanto isso foi importante, assim? Você mais apanhou, você mais aprendeu? Imagino que tem caras chatos como eu, que tenha sido mais a menos, uma crítica mais construtiva, o outro que só falava besteira, enfim. Como foi um pouco disso? Cara, tem um ponto que eu acho que é super importante para a carreira, né? Primeiro que ser humilde e você entender que você tem duas orelhas para ouvir é super importante. Então, de qualquer forma, tudo que eu ouvia, eu capturava como algum conhecimento. Então, era interpretado. Seguradora para mim, seguradora e corretora para mim era novo. Então, eu tava indo ali, eu via muita coisa, falei, cara, tem aprendizado aqui, entendeu? Então, para mim foi muito importante. Veio um conhecimento do mercado como um todo que eu não tinha. Então, fechou um ciclo que eu tinha a visão interna, a visão de processo, a visão de acadêmica mesmo, tinha estudado e tudo mais. Tinha visão de cliente, que tinha feito isso, e não tinha visão do mercado seguro. E, na verdade, tinha uma frase que era de um dos sócios lá, que eu acho que é muito inteligente, falou assim, amigo, quem assina o cheque são eles. E aí você tem que ter a visão de quem assina o cheque. Então, assim, no final, faltava essa visão para mim e consolidava o negócio, né? Então, e é um mercado, quando você olha para ciclo de jornada de cliente, é um mercado influenciador também na jornada de compra, né? Então, faltava essa visão super importante. Então, para mim, gerou muito aprendizado. Muitas pessoas, até hoje, eu acabo, quando preciso contratar alguém, eu ligo. Perguntei, você conhece essa pessoa? O que você acha? A tua opinião é importante para mim quando eu estou contratando alguém. Então, isso prova que até hoje é verdade, entendeu? Esse mercado ajudou bastante, influenciou bastante e trouxe uma visão estratégica do todo para a gente tomar uma decisão. Então, quando hoje eu vou tratar um cliente, eu sempre falo assim, bom, peraí, a gente está tomando uma decisão. Mas como é que é o relacionamento com os fornecedores de tecnologia? Como é que é o relacionamento com a seguradora? Como é o relacionamento com a corretora? Como é que é o relacionamento dele com a gente? Pô, vamos montar uma visão sistêmica desse negócio para ver qual é a melhor tomar decisão, porque é um processo inteiro, não é uma decisão sozinha, muitas vezes, né? Então, e às vezes o cliente mesmo não está andando numa direção porque não é tão simples a decisão. Então, acho que isso me trouxe um conhecimento muito rico. E eu acho que aí quando você vai vender de fato, né? Quando você vai pro comercial, enfim, você tem a visão do operador, sabe o que você tá vendendo e que talvez, a gente também discutia muito isso, o comercial que não é técnico, às vezes faz uma venda que depois bota o técnico pra se virar, né? Aí você traz a visão de operador, você traz a visão de gerente de conta, e você sabe que quem é essa seguradora, que eu imagino que deve ser muito diferente as personalidades dentro das seguradoras. Sim. Estilos, né? Estilos e momentos de negócio, né? Às vezes a seguradora está querendo atuar num segmento diferente. Isso eu comecei a perceber. Ou tirar o pé, ou acelerar. E também, até em segmento, falei, putz, às vezes eu comecei a ter uma sensibilidade na época. Falei assim, putz, essa conta entrou naquela seguradora. Falei, cara, a gente precisa colocar um cara bom para cuidar,
Porque nem é o perfil daquela seguradora. Talvez ela aceitou por uma parceria com alguém e qualquer... Vai sobrar pra... Qualquer problema vai dar um barulho, porque não é o perfil dela. Ela tá aceitando porque é importante pra ela. Mas eu tenho que ter a empatia de entender que é importante pra ela aquele negócio. Então eu tenho que atender de forma diferenciada. Então, assim... E é muito complexo. Quando você vê o lado da seguradora e do cliente, você começa a entender e consegue ter mais informação do negócio. Por quê? Você imagina que às vezes tinha um negócio que eu entendia que era grande, o meu negócio de gerenciamento de risco, o impacto de sinistro. Quando você olha o lado do cliente, era um pedaço do que ele averbava, um pedaço do negócio, e ele não queria gastar. E eu estava propondo que ele gastasse X% do todo, que não fechava a conta. Então, eu tinha que voltar para casa e ser muito mais profundo na minha análise, no meu plano de ação, para que funcionasse, parasse de pé. A gente fez quantas contas dessas? Cara, não adianta propor isso pro cara, não vai fechar a conta. A gente tem que propor algo muito diferente. E a gente namorou um cliente uns 10, 8 anos atrás, que a gente veio concluir um negócio esse tempo atrás, porque não fechava a conta naquela época. Né? Então, assim... Mas por quê? Porque tinha que ter a visão do lado de seguro. Não era só a visão do lado de gerenciamento de risco que ia concluir a análise total. Então, conhecer esse negócio de uma forma mais ampla é muito importante. Entender o lado das pessoas também, né? Cada um tem seu nível de complexidade para conciliar ali dentro da carteira também, né? Cara, eu achei muito legal o que você falou agora, principalmente nessa questão, assim, pô, às vezes a seguradora tá entrando no nicho que ela não é, mas você conhece. Uhum. Você tava na conta e se, né, dispôs a, não, calma, vamos fazer isso, colocar aquela pessoa, porque, né, para trazer um maior conforto. Isso eu achei fenomenal. Eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de situação, assim. Eu tinha uma outra visão, assim, né? Nessas contratações, assim, de gerenciadores e tal. E cada vez mais a gente tem que olhar dessa forma, né? Encasar os perfis também, né? Adequado melhor para a conta, melhor para o processo. Então, isso vai dando mais resultado. A gente vai aprendendo com esse negócio também, né? Não é uma ciência exata, né? Então, vai aprendendo bastante. E aí chegamos para a parte de vendas, Diego. O que foi desafiante, assim, nesse momento? Clientes diferentes, você lidar com o cliente ali na hora do problema, que eu imagino que são um determinado tipo de perfil de pessoas dentro do cliente, agora você vai vender pro cara. Aí o cara tá... Eu tive um desafio que eu considero que é um desafio em benefício. Foi um desafio porque acabou sendo corrido demais, assim, teve uma carga de trabalho excessiva, mas foi um benefício porque eu consegui manejar um processo e atender o cliente de uma melhor forma. Num momento de transição e de transformação, que foi aquele momento que você viveu, que você viveu a transição da seguradora, que a gente queria ajustar alguns parafusos de atendimento ao cliente, foco no cliente e tudo mais. Quando eu assumi a diretoria comercial, eu assumi a diretoria de serviços junto. Então eu tocava como CEO, eu tocava as operações e serviços ao mesmo tempo. Então eu vendia e entregava. Então vendia, implantava e entregava. Então eu tinha um benefício. Então... como o meu core também era uma venda mais técnica, então tinha esse benefício. Então, foi um grande desafio. Então, eu tomei algumas decisões ali certas e algumas decisões erradas. A gente toma a vida inteira, né? Você vai tomando decisões certas e erradas. Então, talvez algumas calculadas, algumas não. A gente, em algum momento, uniu o time que vendia era o time que também entregava. Então, imagina, você ia lá no cara, vendia, entregava e continuava atendendo o cara. E depois a gente falou, quebrou esse negócio e falou, não, gente, peraí, esse cara só vende, esse cara só entrega, não tem como misturar porque as coisas não funcionam. Por um momento, funcionou bem, vender e entregar, depois a gente viu que tomou uma proporção muito grande e não dava para seguir. Mas aprendizado, eu acho que assim, você vai aprendendo com as coisas, né? Eu toquei a área, acho que 2 anos e meio, quase, serviço e comercial junto. Acho que um pouco menos, talvez 2 anos. Até que eu consegui achar o Rodrigão, que hoje é o nosso CEO lá na OpenTech. Então, que veio a somar e veio com conhecimento de mercado. Conhecia gerenciamento de risco mais no ferroviário, de uma forma diferente. E foi um objetivo meu, de trazer um cara que não era... Você que contratou ele? Foi eu que contratei. Ah, não sabia. Foi que entrevistei ele. Na verdade, a gente procurou bastante um diretor de operações. A gente queria um diretor de operações, queria um cara... que fosse diferente da gente. Então, assim, quando a gente foi montar o time, que ele completasse as nossas habilidades e não fosse necessariamente do segmento de GR. Então, o perfil dele foi procurado dessa forma. E aí a gente achou ele, chegou numa shortlist final, fez uma rodada de entrevista.
Ele até conta que foi bem pesada. A gente fez uma planilhona, foi perguntando pra caramba e trouxe ele pro time. Então é um cara, um engenheiro, com um cara de processo, um cara com bastante visão sistêmica, mas não foi forjado no gerenciamento de risco. Então aprendeu bastante. Hiperativo. Cara acelerado. Tem que ser para trabalhar de É gênio. um cara acelerado. Não, ele começou a trabalhar com a gente e logo depois estourou a pandemia. Imagina trancar um cara hiperativo daquele dentro de uma Nossa. empresa. Então foi tenso. Mas assim, é um cara que você fala, você tem que visitar 50 clientes em um mês. Visitou. Então, gastou um sapato, mas visita os 50 clientes em um mês. Então é um cara que busca aprendizado contínuo. Essa questão dele ser de um ramo ferroviário foi de propósito ou não? Não, assim, a gente queria também que fosse, não fosse necessariamente do GR, para não vir tão contaminado, mas também não fosse tão longe do assunto, entendeu? Então ele é um cara que conhece, é um engenheiro do segmento e conhece também, foi sempre de logística, foi da LL, foi da Ferroeste, então tem bastante intimidade com intermodalidade, era um diretor de operações, então assim... Estava acostumado com 24 horas, com operação. Então, já trabalhou com abordagem em armazém, para roubo e tudo mais, mas desse ramo, de uma outra visão. Não, e se a gente parar para pensar que a gente tem grandes projetos ferroviários... aí, por isso que eu perguntei isso. eu imaginei. Pode ser um cara que amanhã vocês vão ter um produto aí diferente focado... pra ferrovia, enfim. Sim. A gente tem até alguma conexão, né? No caso da Open lá, ela é líder em operadores intermodais, né? Sim. Tem alguma conexão. Então, as conversas são correlacionadas, né? Legal. E, Diego, deixa eu te perguntar. A gente falou de várias transições na sua carreira dentro da OpenTech. Uhum. Essas transições foram puxadas, digamos, alguém te viu e falou, Diego, vem pra cá trabalhar comigo. Ou você que ia lá, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Como é que foi essas mudanças? Eu sempre tive eu acabei planejando bastante a minha carreira. Eu tinha primeiro dois planos claros na minha vida, que era, primeiro, ser professor ali, e até hoje tenho vontade de dar aula, de trabalhar com ensino, né? Acho que vamos dizer assim, eu me saciei de um pouco disso trabalhando com liderança. Eu adoro trabalhar com liderança, adoro treinar gente, adoro tá fazendo esse processo. Então, ser o gerente da central de monitoramento, ser o gerente de operações da empresa foi um grande marco, um grande sonho que eu conquistei ali com 10 anos de empresa. E quando eu sentei nessa cadeira, eu tinha 10 anos de empresa nesse momento, eu falei, putz, beleza, conquistei o que eu queria. Pô, ser gerente da central de monitoramento, ser o cara que tinha mais pessoas para cuidar e tudo mais. Falei, putz, é legal. Chegou legal. Naquele momento ali, eu falei, putz, eu quero ser diretor do negócio. Até porque não tinha nenhum diretor que tinha vindo da empresa. Né? Falei, putz, eu quero ser um diretor. E eu acho que esse aqui é um ambiente propício, porque não existe uma barreira. As pessoas, os sócios eram caras genuínos, entendeu? Não barreira. Se eu fosse atrás de conhecimento, eu seria. Mas você deixou isso claro pra alguém em algum momento lá? Ou, sei lá, Alfredo, eu quero ser diretor, sei lá. Eu acho que eu não necessariamente deixei claro que eu queria ser diretor, mas eu deixei claro que eu tava me preparando para ser um cara importante para eles. E você teve apoio, assim, da empresa? Da empresa e dos gestores também acima para... Vamos treinar o cara tá querendo ir atrás. Vamos... assim, eu quero voar. Eu tenho uma forma de pensar um pouco diferente, né? Quando cheguei na gerência de central, a primeira coisa que eu fazia foi um MBA em gestão de pessoas. Falei, cara, dado que eu quero crescer, a primeira coisa é que tem que ter habilidade com gente. Então, fui fazer um MBA em gestão de pessoas. E uma coisa que esse MBA me ajudou a clarear mais uma coisa que eu acredito, assim, cara, vai por você. Não espere que o teu chefe te puxe, não espere nada. Lógico que a empresa tem uma responsabilidade de te treinar, te ajudar, te impulsionar e te dar pista. Mas é você que corre ela, né? Entendeu? Então, assim, eu sempre fui muito disso, entendeu? De, putz, vai entrar um cliente, é complicado e eu era gerente... Daqui pra mim. Daqui eu implanto. Até a gente brinca de torre de controle e tudo mais. Quando entrou o primeiro... eu acredito que nas GRs aí, uma das primeiras torres de controle foi que eu implantei com 2 pessoas lá na Open. Porque ninguém falava, temos que fazer um PGL. Eu falei, cara, eu quero fazer esse negócio aí, entendeu? Ninguém sabia. Eu falei, putz, vai dar a maior dor de cabeça. Eu falei, quero fazer. Então, eu acabei sempre procurando fora do horário, em algum momento, entender. Então, tem sistema novo de logística, porque a gente só fazia GR, não fazia logística. Eu falei, eu quero aprender.
vamos ter que implantar uma torre de controle logístico. Eu quero aprender. Então, eu sempre fui muito curioso, né? Porém, você tem que ter focado, né? Eu sempre brinco que, cara, é muito mais interessante ter um cara esforçado e focado do que ter um gênio disperso, né? Então, também é bom você conhecer várias coisas, mas assim, cara, o meu norte era estudar, ser cada vez melhor na gestão de risco, na administração do negócio para ascender ali. Então, acho que eles viam que eu estava cada vez mais especialista na empresa. Conhecer o negócio, conhecer o cliente, conhecer a seguradora, então, evoluindo no negócio ali. Então, acho que foi ficando claro, né, as coisas. E vai dando resultado, aí é o processo natural. Eu te perguntei isso, Diego, até pra... Hoje você é o cara que tá vendo esses profissionais, entendeu? Sim. Eventualmente você vai dar oportunidade para um pro outro, até para entender que características que te atraem nesse sentido, entendeu? Que nem você comentou do gênio disperso e tal. O que você vê no cara? Como esse cara pode demonstrar um interesse e um preparo que vai te chamar a atenção? Legal. Cara, eu valorizo bastante as pessoas que têm profundidade nas coisas. Entendeu? Então, assim, cara, o cara tem profundidade. O cara vai olhar a causa do problema, vai mergulhar realmente. Entendeu? Então, assim, vai olhar realmente de verdade as coisas, né? Que tenha humildade e empatia, mas empatia no negócio de ser humilde, de ouvir as coisas, de querer resolver realmente os problemas. Olho muito para a questão de disciplina, porque assim, se o cara não for disciplinado, o cara não vai ter foco. Então, assim, eu acho que essas 3 coisas são coisas que eu olho bastante, entendeu? Porque senão o cara não vai conseguir entregar o resultado. Então, acho que é muito mais nessa questão. Então, e assim, tem que ser gente boa, né? Tem que ser divertido, tem que ser alegre. Então, acho que é mais nesse ponto que eu olho bastante. Então, tem que deixar um clima bom na empresa. Então, agora que você falou isso, eu acho que... Pô, o OpenTech passa um pouco isso também, né? Quando você tá dentro do OpenTech, você não tem muito aquele negócio do nego suando sangue, assim. Não que não trabalhe, não é isso, mas no sentido de um clima ruim. Não, a gente sempre... A galera diz que é pesado, né? Sempre pegaram até no meu pé de puxar, né? Sim. Não, mas isso é do jogo. Mas é diferente. Mas uma coisa é da gente ser puxado e ao mesmo tempo você ter descontração. Então, assim, eu acho que tem que ter essa leveza ao mesmo tempo de você tá puxando o resultado. Então, acho que tem que ter descontração. Que é uma coisa que eu fazia o seu Talks lá na Open com a galera. Todo mês eu sentava com a galera, com os operadores, para conversar com eles, falar de carreira, falar de tudo mais. E uma coisa que eu falava pra eles assim, gente, uma coisa que eu digo pra vocês aqui, se eu posso dar uma dica pra vocês, façam amigos dentro da empresa. Eu sempre dizia isso pra eles, porque assim, cara, dia sim ou dia não, você vai ficar puto da cara dentro da empresa. Porque o cliente vai te xingar, porque o fornecedor vai ter algum problema, porque assim, o cliente vai estar com algum problema e pode acontecer uma discussão, alguma coisa nesse sentido. A hora que acontecer isso, você vai chegar lá na lanchonete da empresa, no café, em alguma coisa, você vai olhar pro lado e vai ter o teu amigo ali. Aguenta lá agora. Você vai ter 5 minutos de descontração, você vai voltar renovado. Então, assim, cara, tenha relações legais que você possa descontrair. Então, assim, é isso que faz as empresas terem funcionários que duram mais tempo ali. Porque você vai criando relações e vai mantendo, né? É lógico, é um ambiente que tem ali para produzir, né? É um ambiente de negócio, mas assim... Ela não vive só naquilo de negócio. Agora, né? se possível, faz amizade, entendeu? Então, assim, na empresa onde eu passei, eu tenho muitos amigos até hoje. Não quer dizer que eu não tenho relação profissional. Todo mundo sabe que o meu primeiro ponto é profissional. Eu sou um cara super sério com esse ponto. Mas, ao mesmo tempo, cara... Levantei ali, vou lá na cafeteria, 10 minutos lá, a gente tá dando risada. Você já viveu esse ambiente lá dentro? É assim... Virou as costas, gente. Tem uma meta. É essa e vamos bater. Esse dia eu tava lá no OpenTech. Aí passou o cara que eu nunca vi na vida, velho. Caraca, velho, você parece o Vitor Clay. O cara me olhou assim. Mas do nada. Do nada. Eu falei, caralho, que maluco. E os caras têm esse... Chegou lá, brincou e tal. Aí eu falei, mano, já pensou esse cara aqui é o diretor eu tô zoando o cara que eu nunca vi na vida. Maluco. E a gente brinca. Eu tô lá, sei lá, 6h30, o cara tá indo embora. Eu falei, ei, tá desmotivado, cara? Tá indo embora às 2 horas? Tá cedo ainda. Mas a galera tá brincando, entendeu? Então, assim, não tem estresse. Então, ao mesmo tempo, tá todo mundo junto. Não tem sala,
não tem parede, a gente tá todo mundo no mesmo ambiente. O Rafa viu lá, super descontraído. A gestão e tudo, fica todo mundo junto, Todo assim. mundo junto, cara. Legal, Assim, cara. Aí a galera vai na mesa. Eu não estou mais lá, né? Dificilmente estou lá no prédio. Vou esporadicamente, como vou nas outras empresas que estão sob a minha gestão. Mas sempre falei pra eles e a galera passava por mim, os meninos lá de semana de casa, bate, cumprimenta e eu falei, gente, e falava no seu toque, quer tirar uma dúvida e não tá conseguindo falar com ninguém, vai lá falar comigo. Porque, assim, eu também faço parte do RH. O RH respondia pra mim também, né? Então, assim, tem que ter essa liberdade. Porque o cara, às vezes, se o cara tá com dúvida e não sabe, no final do dia também foi operador. O cara pode ter uma dúvida, eu posso sanar e ajudar o cara. Né? legal. E Não, matar né, a cara? saudade. Não sabe fazer isso aqui, participa tal. No final é uma brincadeira, mas assim, o cara não vai chegar lá na minha mesa e perguntar, mas assim, se ele tiver um problema e precisa de mais alguma grave, coisa, né? cara, chega lá e pergunta, entendeu? Tem que ter acesso. E eles iam mesmo, assim, Iam. tiram dúvida e brincam, entram no elevador, a gente fala junto no banheiro, brinca, tá conversando, tá no espelho, Cara, tem que ter essa liberdade, entendeu? Tem que ter essa interação. Então, acho que isso é o mais legal. É porque às vezes tem muitas empresas assim que os funcionários enxergam, tipo, o CEO ou o presidente ou algum outro diretor muito distante e não, talvez fique acanhado, né? E você é um cara próximo e viveu isso que é legal, desde o início, por tudo que você passou e contou agora, tem essa experiência. Tem um lado que eu sou tradicional, mas esse ano eu abri uma exceção do lado tradicional e até esse tempo atrás eu vi, antes da pandemia, eu vi isso acontecer até nas seguradoras e eu falei, putz, eu também tô meio velho com algumas coisas, vou ser menos tradicional, né? E aí eu tava agora, começo do ano, na Open e teve um feriado, não lembro agora se foi carnaval, não vou mentir agora, não lembro qual que era feriado Ponte. E aí eu falei, pô, não lembro se era quinta e a sexta-feira, não ia mais ninguém na empresa, mas eu fui trabalhar na empresa, no escritório. E aí tava um gestor com os 2 gerentes de conta dele. E aí eu cheguei e falei, putz, cara, calor, cara, eu vou trabalhar de bermuda hoje. Fui de bermuda. Eu era CEO da Open nessa ocasião. Virou evento. Daí eu cheguei de bermuda na empresa, mas a empresa tava bem mais vazia, porque como era feriado Ponte, a galera tava home, tinha feito algum negócio, mas esse gestor, que é mais tradicional também, mas ele tava com os 2 gerentes de conta dele. A hora que ele me olhou no corredor, ele fez assim pra mim. Daí eu falei, que foi, cara? Ele falou assim, cara, eu chamei o meu gerente de conta esse tempo atrás, que estavam vindo de bermuda esporadicamente, que pode, né? No negócio, eu falei assim, ó, você já viu o teu CEO de bermuda? Não, né, cara? Então você não tem que vir de bermuda também. Agora ele tá vendo o CEO dele de bermuda, não tem nem o que falar mais. Então eu falei, cara, desapega. Hoje é sexta-feira, feriado Ponte, deixa os meninos vir de bermuda também. Então assim, cara... Aí os meninos passaram por mim, e é justamente o Vitor Clay que está falando. Aí ele falou assim, ó, você tá de bermuda? Eu falei, cara, fala pro teu chefe que ele tá velho nesse negócio. Você vai vir de bermuda na sexta-feira, feriado Ponte, cara, nada a ver. Então, assim, acho que tem que ter esse ambiente, e assim, eu acho que isso, um dos nossos pontos lá é liberdade, tá escrito na parede, mas não tem que estar na parede. Tem que estar nesse ambiente. Tem que ser de verdade, né? Isso. Se isso é cultura da empresa, ser aberta... Dá o exemplo, né? Tem que estar no dia a dia, né? E liberdade não é na bermuda, na verdade. Liberdade é assim, cara, dá ideia, chega lá no cliente, toma uma decisão e executa e resolve, entendeu? Então, é mais que a bermuda, né? Muito mais profundo que isso, né? É cultura mesmo, né? Ô, Diego, e aí veio o mundo NSTech. Foi nesse momento que você virou CEO ou tô enganado? Foi um pouquinho antes. Eu virei CEO no dia que o Vasco anunciou a compra. Ele me convidou para assumir como CEO. Foi ele que te convidou pra Ele me assumir. convidou para assumir. CEO da OpenTech. CEO do OpenTech, isso. E aí... A gente teve interações durante o processo, né? Claro. Imagino. Diligência e tal. E você já conhecia ele também de antes? A ou gente não? tinha Da época menos que era? relações, a gente tinha mais relações com o time que tocava o dia a dia na GV Logística, né? Tá. Mas durante a diligência a gente teve bastante conversas. E aí no dia da transição ele me convidou para assumir como CEO. Legal. E como foi isso pra você? Porque a partir dali, entre aspas, teu chefe é um cara que você nunca tinha visto, era uma empresa, você ia responder pra uma empresa também que você tava começando ali. Como é que foi esse desafio? Foi foda, né, cara? Não tem... Muita responsa, né? Eu costumo dizer assim, cara, não tem almoço grátis na minha vida. Não é muito simples as coisas. Então, assim, eu falei, putz, seria bem mais simples, né? Bem mais zona de conforto virar CEO na gestão dos sócios antigos, né? Que me conheciam, né? Então, assim, seria legal, né? Mas no meu caso, não. No meu caso, no primeiro dia do sócio novo, o cara me convida, né? Então, eu falei, bom, mas beleza, né, cara? Não... Eu acho que, assim, ao mesmo tempo que não foi mais fácil, foi muito melhor para mim. Entendeu? Porque eu peguei uma nova gestão
com muito... não digo com conhecimento melhor, são diferentes, né? Mas com uma bagagem diferente, me trouxe outros conhecimentos, me trouxe uma corda esticada diferente. Então, assim, me desafiou a ser um cara muito melhor. Então, assim, eu agradeço por ter acontecido dessa forma. Não que não seria bom da outra forma. Os outros sócios eram fantásticos, né? Que estavam no negócio, me ajudaram muito na minha carreira. Sou super grato com eles, mas foi um momento super bom. Me tirou da zona de conforto. Então, eu seria outro CEO naquele momento. Então, nesse momento, eu tive conversas diferentes, indicadores diferentes, formato de visão diferente. Então, assim, foi totalmente transformador ser CEO com um novo fundo, com um novo sócio e tudo mais. E eu imagino até pelo momento de investimento, momento, enfim, do grupo que... achismo meu, ele te amplia o leque de ser criativo, né? Ó, Sim. tá na hora da gente, sei lá, ser diferente, apresentar coisas diferentes. Sim. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu queria saber realmente... E te dá essa liberdade dessa posição de você... Tem mais autonomia para fazer do jeito da sua cara, por exemplo, da sua forma de gerir? Sim, eu já tinha experiência, né, de trabalhar com fundo, porque a Open já tinha um fundo, já era investido por um fundo. Um quarto do negócio era de um fundo, né? Agora, se você quer... sinônimo de liberdade é trabalhar com o investimento que a Nestec fez. Então, assim, o modelo que o Vasco trabalha, o modelo que ocorre ali, tem muita liberdade. Então, assim, isso não posso reclamar. O dinamismo é extremamente alto. Então, eu até escrevi um artigo no meu LinkedIn sobre agilidade, e me inspira muito no modelo que a Nestec tem. Não necessariamente está na cultura dela escrita agilidade, e no modelo de liderança dela, mas o modelo do dia a dia que se traz agilidade, que eu adoro trabalhar nesse modelo, está no modelo de negócio dele. Então, assim, autonomia e forma de trabalhar mais ágil é empregado muito ali. Então... O que seria esse modo de trabalhar mais ágil? Esse agile que se fala muito entre as empresas? Não, eu digo até na forma simples de resolver as coisas, entendeu? Então, assim, você não precisa sentar e fazer uma apresentação de 20 slides para você explicar algo que é simples. Então, tem jeitos de tratar as coisas que são muito mais básicas, né? Então, às vezes, é 2 slides ou uma folha em branco com... Rabisco. One page, né? Que isso... Então, assim, tem coisas que são muito mais simples de resolver e não precisam de toda uma burocracia para traçar, né? E tem coisas que precisam de uma burocracia, de um processo para serem resolvidas. Então, assim, é você saber onde você gasta o tempo no que é realmente problema. Então, acho que isso que é ser inteligente, né? Simplifica o que precisa ser simplificado, né? E investe tempo. Não precisa ser investido tempo para parar, sentar, resolver e planejar. Então, isso eu valorizo bastante. Então, acho que assim, esse nível de liderança que veio junto foi extremamente fantástico. De direcionar, falar, cara, foca. Isso, e isso vai te trazer esse resultado maior. Então, trouxe um direcionamento. Então, acho que foi... E deu liberdade. Mapeou, você já é bom nisso aqui, deixa tocar. E acho que esse casamento foi bem legal. Você precisa dar consultoria para algumas empresas aí. Porque às vezes a gente pede uma proposta assim, manda a proposta. Vem lá uma proposta, 73 páginas com a foto do gerador. Gente, vamos focar para pedir o preço. No que eu pedi. Vamos, velho. Manda a apresentação da empresa à parte, eu já conheço, eu já recebi 500 mil propostas de vocês. É que o mundo tá ficando tão dinâmico hoje, tantas coisas, Você não cada tem vez... tempo pra ficar buscando as coisas. E as pessoas estão agregando cada vez mais funções e tal, que, cara, tem que ser direto ao ponto, cara. Não dá mais, né? Não é questão de, não dou bola pra isso. Desculpa, eu quero saber realmente o que é importante pra tomar uma decisão ou qualquer outra coisa, né? Sim. Não, acho que em geral, cara, em geral no mercado, assim, isso aqui não é recado pra ninguém, não. É geral no mercado, às vezes, muita coisa, muito pesado. Não, é o nosso desafio, né? Você tem uma quantidade de tarefa no dia a dia que você precisa simplificar o processo, né? Eu acho que isso veio... e geralmente você fala desse negócio, né? Você traz o fundo e a holding. E essas palavras a gente tenta até tirar dessa burocratização, né? E totalmente ao contrário, cara. Tem toda uma governança muito boa, um processo muito robusto, um modelo de gestão muito legal, né? Até por isso tem um resultado muito bom, mas uma simplicidade para você ter resultado fantástico. Então, assim, um modelo... E aí conversa com aquilo que eu falei, né? Então, assim, você tem que ser profundo nas causas das coisas, mas tem que ter uma humildade, uma simplicidade para resolver. Então, senão você não é ágil. E aí vem a questão da BU, que passa a ter 3 gerenciadoras no grupo e mais algumas outras empresas
focado no gerenciamento de risco, né? A Tráfegos e E a LogRisk é a gerenciadora também no México. Então são 4 gerenciadores. É que eu sempre ainda penso nas duas como uma. E aí você passa a ter contato com 2 concorrentes e que não são mais, obviamente. São e não são, né? São concorrentes parceiros, digamos assim. Pelo que eu entendi, até que o Faria aqui, vocês estão segmentando. Óbvio, não é que vocês vão deixar de atuar um do outro, mas vão focar ali até pra te dar mais. E como é que é isso, cara? Essa interação com ex-concorrentes, as pessoas te aceitarem, você aceitar as pessoas também? Eu acho que foi bem tranquilo, assim. O dia a dia é muito legal, porque, assim, cada empresa e cada sócio montou um negócio muito diferente e muito bonito, né? São histórias bem legais, né? Então, e muito legal porque cada empresa focou num segmento e expandiu de forma estratégica nesse segmento. Então, quando a gente foi até desenhar esse negócio, primeiro que elas continuam concorrendo. Participam dos processos, concorrem, ganham e podem... tem livre concorrência nesse mercado. O fato é que, quando você está concorrendo com... E isso acontece, tenho certeza que acontece no mercado seguro por especialidade. Quando você está concorrendo com a OpenTech ou com a Brasil Risk no mercado X ou com a Buoni no mercado Y, você vai olhar para a carteira de clientes dela e vai falar assim, putz, ela tem 8 clientes de 10 desse mercado. Eu confio mais em estar ali, entendeu? A mesma coisa assim, putz, a Buoni tem 10 mil clientes pequenos. A chance dela ter mapeado a sinistralidade, conhecer esse mercado é muito mais fácil. Então ela está ali, entendeu? Então ela tem outros clientes de um segmento de embarcador XYZ. É muito mais fácil ela conhecer a sinistralidade, o modus operandi ali. Então, a especificação da operação leva a ter mais profissionais. Então, a gente faz contas nesse segmento você tem 100 e poucos profissionais com conhecimento. Então, até tirar um gerente de conta para atender aquela operação é muito mais simples, né? Então, a segmentação é mais por esse sentido, tá? Mas não necessariamente por concorrência. Continuar o bid aberto, ambas concorrem, mas você recebe uma proposta... Parece que você está lendo a proposta para ti, né? Porque o cara conhece aquele negócio, né? Ele sabe onde está roubando, ele sabe o desenho logístico, o software logístico é mais encaixado. Eu acho que isso deve acontecer no seguro também, né? Você está desenhando uma proposta de um negócio que você conhece, fala, cara, eu vou ganhar, porque eu tenho 10 contas dessas. Já domino, já sei. Já domino. Então, acho que é mais nesse ponto, entendeu? E no dia a dia lá está sendo transformador, porque... Você vai para dentro da empresa, eu trabalhava em uma delas, né? Você vai para dentro da outra e você fala assim, putz, eu acho que eu conheço gerenciamento de risco. Meio difícil. Na verdade, você está aprendendo cada vez mais. Você ensina e aprende ao mesmo tempo, entendeu? Então, o meu papel é muito também de gestor, né? De trazer um pouco da governança. A Open já tinha já era investida há um tempo por outro fundo, então já era auditada por uma Big Four há muito tempo, então... tem um passo também de eu trazer esse processo de gestão e de unificação, realmente. A gente conseguir unificar o modelo de gestão, né? As empresas continuam separadas, isso não é discutido. As marcas são separadas, o modelo de gestão é separado, a gente só vai ter sinergia no que é importante, né? Então, assim, putz, se eu tenho uma base, até a gente gerou um material através da área que o Ferreira toca de relacionamento com o mercado segurador de sinistralidade. Isso é nada importante. Isso eu tenho que gerar sinergia, né? Se eu posso aprender com o roubo... e as 3 estarem melhores, eu tenho que usar isso para o meu benefício como BU, né? Mas no restante, cada uma é especialista e deixá-las segregadas gera mais foco, que é uma coisa que a gente não abre mão lá. O Diego tem que ser um cara focado nos seus objetivos, a OpenTech tem que ser focada no seu segmento. Assim ela vai ser melhor. Entendeu? Então, um pouquinho de como a gente toca no dia a dia é assim. E cada líder ali dessas empresas tem o seu mérito e montaram as líderes de mercado por mérito, né? Então não tem nem o que discutir, né? E rola interação, assim, no sentido, tem sistema tal aqui que eu tô usando, que pode te servir aí, enfim. Até de troca de experiências, enfim. Rola direto, cara. Rola muita interação, até porque a gente já fazia algumas coisas informalmente, antes de serem do mesmo grupo. Já ligava, já conversava, já trocava ideias, já trocava figurinhas sobre área comercial. Agora troca muito sobre área operacional, troca muito sobre área de inteligência e investigação. Então, assim, há um sinistro, há uma chance de recuperação, uma carga, por que não a gente usar a mesma rede e se ajudar? Entendeu? Recuperar uma carga. Então, a gente usa muito essa sinergia para trocar ideias sobre qualidade, sobre processo.
Então, isso a gente usa muito. Então, assim, tem reuniões de follow-up para a gente trocar boas práticas, inclusive, entendeu? Tudo que é boa prática, a gente pode trocar, a gente pode se ajudar. Então, isso tem uma troca desde gestão até Talentos? boa prática. Tipo assim, no sentido assim, eu tô aqui no Pentec. Job rotation? Eu tô aqui no Pentec, operador. Uhum. Eu tenho uma vaga ali na Brasil Risk pra ser gerente de conta. No Sim. BRK, não é mais Brasil Risk. BRK. Na BRK pra tratar de não sei o quê. Ele pode se candidatar? É natural isso pra vocês? Sim, eu até tenho fomentado isso, tá? Por quê? Antes podia? Não podia? Então, assim, por que não pode agora, né, cara? Então, assim, lógico, né? Eu acho que tem que ser algo natural e algo que seja um crescimento para a pessoa. Então, não vejo problema nenhum. Assim como ocorreu na própria NSTech, né? Algumas pessoas saíram da empresa e foram para a NSTech. O meu caso é um deles, né? Sim. E acho que tem que ter o inverso também, né? Então, assim, eu posso ter uma pessoa lá que seja um analista na NSTech e pode ir numa empresa ser um gerente. Então, isso também pode acontecer. É o mesmo grupo, né? Então, acho que isso tem que acontecer, na verdade, né? Então, esse trânsito tem que acontecer. Eu acho que, de repente, até programa de treinamento. Por que uma faz bem que a outra pode melhorar treinar o outro? Sei lá, tem um multiplicador. Então, esse trânsito tem que acontecer, até porque... e vai, né? Muitas vezes, né? Às vezes você tem uma empresa que está com um parque de pessoas com mais treinamento, vai expandir uma área, ou até ter uma job rotation ali para oxigenar e tal. Acho que isso é bem... A gente já fazia dentro da própria empresa, pode fazer agora com alguma necessidade. Acho que isso é bem legal. E questão de tecnologia, assim, tipo de know-how, assim, sistema mesmo, pura TI. Uhum. Isso será compartilhado alguma coisa ou não entre as empresas? A gente tem algumas iniciativas, né? O próprio software de monitoramento, a gente tem o software do rastrear que a gente está unificando para que todas usem a mesma plataforma. Então, isso a gente vai unificar para que tenha as funcionalidades de uma forma padronizada. Mas, assim, esse software é parametrizado. Então, assim, tem um padrão, mas cada um pode configurar da sua forma. Ainda tem... dentro da própria OpenTech... Daquilo que ela é especializada, né? Então, tem funções que são configuradas para cada segmento, né? Então, com certeza, por exemplo, o rastrear que roda numa operação de alimento de um grande embarcador é diferente do rastrear que roda num operador logístico também. Então, ele tem funções e o rastrear vai ser diferente também nas operações ali. Mas vai ser uma plataforma unificada para o mercado. Ô Diego, assim, para encerrar, cara, você era filho de alguém da OpenTech? Não. Parente, alguma coisa assim? Não. Você foi o cara que bateu o currículo lá. Achei que trabalhar numa empresa de bolsa de valores, alguma coisa do tipo, tinha umas conexões. A logo era ruim, né, cara? A logo me complicou. Aí, essa aí já tem um facelift feito aí daí pra frente. Tá então bonito. Foi realmente O laranja que ele tirou da gente, que a gente tava primeiro, diga-se de passagem. Eu era assim, cara, desci no ônibus, tava indo pra fazer um curso, né? E passei na frente e tinha 17 anos, cara. Cara, hoje... você... exato, o cara foi deixar o currículo e olha a posição que o cara tá hoje, O que você diria pro operador que tá começando nas tuas 3 empresas lá, cara? Que é possível, cara, só ele querer, só se dedicar e ir atrás. E agora acho que mais possível ainda, né? Porque a empresa tinha 10 funcionários, né? Agora tem muito mais vaga, né, cara? Era o CEO, agora tem... Tem vaga pra caramba. Acho que assim, realmente é vontade, né, cara? Você tem que se dedicar, tem que planejar e realmente buscar conhecimento, acho que e é um misto, né? Conhecimento dentro de casa, né? Ir nas áreas e procurar realmente aprender mais coisas, né? Então, tá no monitoramento, aprende o cadastro, aprende as outras funções, né? É importante ter mais conhecimento, né? E também buscar conhecimento fora, né? Não dá para só aprender dentro, né? Tem que estudar, tem que... Quanto de humildade, de aceitar que você tem que evoluir e aprender, e de cabeça dura de saber que tem horas que é você que tá certo contra 5? Cara, acho que meio a meio, né? Você tem que ter... Tem hora que você tem que acreditar no teu taco, né, cara? Então, acho que... Aí vai do teu conhecimento. Se é um cara que tá preparado, você tem que ler a mesa também, né? Então, com quem que você tá na mesa, né? Putz, eu fui lá, tô discutindo um assunto que envolve um plano de ação para roubo de carga e envolve contratação de motorista terceiro, e tem um ecossistema desenhado ali.
E eu sou o único cara que fui lá conhecer a operação no campo, que já viu o processo de cadastro, que já rodei várias coisas e, putz, e os meus pares que estão ali só estão nas suas caixinhas. Cara, desculpa. Vamos ser talvez um pouco mais cabeça dura, né? E vamos tentar defender a posição. Então, acho que você tem que entender e colocar a tua posição e defender ela com afinco quando você entende que tem razão. Mas, geralmente, cara, quem tá falando tem valor, né? Então, acho que vale a pena realmente ouvir com profundidade. Mas o mais importante, realmente, é ouvir o cliente. Eu acho que a gente fala muito de empatia lá na Open. É uma palavra que tá na moda, né? Mas a empatia, eu acho que ela é bem mal interpretada no negócio, né? Tem uma má interpretação, né? A galera mistura empatia com simpatia, né? Acho que essa é o grande ponto, né? Então, assim, ouvir realmente no detalhe o que está passando no cliente para tratar aquilo como uma resolução de problema, eu acho que é o fantástico. Se você vai lá e exercita ouvir o problema e ficar fazendo pergunta realmente para resolver e gerar aquilo, tornar aquilo uma oportunidade, é fantástico. Então, quando eu vejo que a minha hipótese não está sendo levada em conta, eu tento deixá-la um pouquinho de lado e começo a fazer pergunta das outras hipóteses. Porque aí eu acho que você começa primeiro, ou entende a hipótese dos outros e compra aquela ideia, ou aquela ideia começa a se esfarelar. Então, aí eu acho que a gente constrói junto, ou até deixa aquilo esfriar, cara, e não toma decisão naquele dia. Porque, na verdade, assim, acho que todo mundo tem que pensar, né? No final, acho que é construção, na verdade, né? Tem que realmente tentar chegar num senso comum, né? A gente costuma brincar não, né? Costuma valorizar muito na ANS que se todo mundo tiver... se a maioria tiver de acordo com um ponto, a gente tem que tá junto. Então, mesmo que você não concorde, mas a maioria tá apontando aquilo dali, você abraça e vai junto. Então, esse é o ponto, né? Não adianta ficar depois do ramo, mesmo que você ficou de fora da decisão, cara, vai junto. E não deixa de ter voz também, independente, né? Você dá a voz para as pessoas e também você expor você, agora não você como CEO, mas você enquanto funcionário ali, ter sua voz, ter sua opinião, mostrar que você tem atitude, óbvio, e saber recuar quando... Sim, não, acho que tem que se impor, tem que colocar a opinião, mas tem que pensar muito. Acho que uma coisa que a galera que trabalhou comigo na Central, eu tinha quatro coordenadores, alguns você conhece bem, até que hoje são gerentes de serviços lá. E o cara vem falar comigo e falava assim, amigo, já pensou? Como assim? Já refletiu sobre isso? Cara, você tá titubeando, pensa mais sobre esse assunto, depois a gente conversa. Então, assim, exercitar realmente, cara. Tem um problema, às vezes o cara nem pensou. E no desespero... Já quer discutir, entendeu? Cara, vai refletir, vai buscar a solução. Às vezes você mesmo sabe, né? Vai na solução, vai exercitar esse negócio, entendeu? Cumpra as etapas, né? Pega um papel e vai rabiscar, vai profundamente. Por isso que eu valorizo muito quem vai profundo na causa, entendeu? Putz, deixa eu rabiscar isso aqui, o que tá acontecendo? E aí, de novo, né? O profissional que às vezes conhece o ecossistema como um todo vai ter um pouquinho mais de chance de ter uma pontuação melhor, né? Porque o cara vai olhar, vai ter uma visão mais ampla do negócio. Então, acho que isso conta ponto, né? Então, acho que vale bastante ter ser um pouquinho mais curioso de conhecer várias coisas. E aí, eu acho que não é dinheiro, né? Se você pedir uma visita lá qualquer cara que pedir uma visita lá, pedir 10 minutos teu, 30 minutos teu, falar, quiser te visitar lá, você vai atender. Em algum momento da tua carreira, o cara de gerenciador de risco. Então, as primeiras visitas que eu fiz lá para o Contigo, putz, eu aprendi um monte e mostrei alguma coisa, então... Claro. Troca de... Então, assim, acho que hoje... E dentro da gerenciadora de risco, cara, quantas pessoas entram, sentam, fazem seu trabalho e vão embora? Entendeu? E dentro da seguradora. Né? Dentro da seguradora. Você está fazendo, às vezes, o teu trabalho ali, quantas outras funções existem na seguradora que, às vezes, várias pessoas não conhecem. O cara vai lá, faz o dele, vai embora. Então, acho que é mais um pouco de ser curioso e a gente vai absorvendo conhecimento mesmo. Show. Obrigado, cara. Obrigado aí. Sensacional. Eu que agradeço. Desculpa. Fica aí a mensagem, né? Acho que é uma mensagem
bacana, assim, uma mensagem... Pô, não adianta. Incentivadora, né? É a história de vida do Diego, da onde ele veio, onde ele chegou. Não precisa ter padrinhos, digamos assim. Basta trabalhar, basta estudar trabalhar. e correr atrás. E ficou muito clara essa questão de adquirir conhecimento e ir atrás de ser curioso. Eu acho que, cara, isso passa para as pessoas que estão assistindo a gente, essa sua visão, né? Que é muito importante. Não, à toa foi uma escolha natural, talvez, do Vasco ali. Você é o cara que mais conhecia, talvez, a empresa naquele momento. Mais até que os donos, inclusive, por ter passado em outras áreas há pouco tempo, inclusive, né? Então... Aí tem que convidar ele pro Enxurcast. Vamos sim, eu acho claro. que foi... Aliás, já convidei por intermédios, mas depois a gente vai falar. Por intermediários, usei a palavra errada. Obrigado, cara, valeu. Eu que agradeço, cara. Acho que foi muito Obrigado. bacana. Eu curti bastante. Aprendi muito também. Tanto com o Diego, teve também o Faria que veio, que são, né, nas posições assim. E a gente vai vindo... Como que os caras pensam, né? E por que, como foi isso? Cara, isso não tem preço, cara. É um resumo de 20 anos, cara. Mas assim, de novo, né? Tem muita gente que ajudou, né? Sim. Sim, claro. E esse é um ponto importante. Ninguém faz nada sozinho. Não, muita gente... Não acha que você vai fazer também sozinho. Não, tipo, muita gente dando dica, muita gente ajudando... nem todo dia é aquele negócio, você tem que ter resiliência, porque, cara, vai ter pedreira, vai ter dia difícil. Então, você achar que vai fazer tudo sozinho, cara, não vai rolar, entendeu? Então, boa. Por isso que que o meu mantra aí, digamos assim, o meu jeito de tocar os negócios, a gente eu sou um cara comercial, eu sou um cara pautado em operações, sempre me intitulo, eu sou um cara de gente. Então, assim, eu toco o negócio, eu toco a minha área pautada em gente. Legal. E aí, seja a gente me ajudando de cima para baixo, de lado, ou eu através das pessoas. Então, acho que sempre vai ter gente te ajudando. Sim. Então, e aí, você tem que valorizar, né? Então, valorizar fazendo as pessoas crescerem, valorizar... hoje, nesse momento, falando, putz, eu tô aqui porque, cara, uma galera me ajudou. Seja na família, seja na empresa, seja nos chefes, seja todo mundo. Até mesmo quem, às vezes, tentou te atrapalhar de alguma forma, que criou uma resiliência. Então, cara, é do jogo, né? É do jogo. Show. Foi muita aula pra mim hoje, cara. Galera, lembrando, curtam, se inscrevam, compartilhem o vídeo. Isso é muito importante pra gente, né? A gente tá quase batendo as metas aí do YouTube, mas a gente precisa de vocês aí, tá bom? A gente precisa daquela força. Tem o canal de cortes, o Shure Cortes. E fala que você fala melhor. tudo que a gente diz aqui é de nossa responsabilidade. Isso é um projeto meu e do Rodrigo, pessoal. Não tem nada a ver com as empresas que a gente já tenha trabalhado ou que trabalha atualmente. É isso aí, Rodrigo? Você isso aí. É isso aí, porque eu sempre esqueço e você acaba lembrando. Obrigado, Rafa. Obrigado, Diegão, de novo, por ter aceitado e ter esse bate-papo maravilhoso. É isso aí, galera. Muito obrigado, tamo junto. E até a próxima.